Herete Matetai, olá alunos, cá estamos para iniciar a segunda unidade da nossa iniciação ao grego. Hoje eu irei introduzir alguns conceitos básicos de ordem gramatical. Nós temos que usar como nossa ferramenta, nosso instrumento necessário para acessar ao grego, vamos precisar de uma série de conceitos de gramática tradicional, não temos como esquivar, e então eu peço toda a atenção e vamos começar. Na gramática tradicional, ela divide-se em três partes, né? Fonética, morfologia e sintaxe. São palavras gregas que já estão dizendo exatamente aquilo de que tratam. A fonética, o elemento foné, né, som, é a descrição dos sons que compõem cada língua. É essencial quando nós pretendemos aprender uma língua que vamos usar na prática, que vamos falar. Não é exatamente o nosso propósito. Nós estamos fazendo uma iniciação a uma língua que hoje não se fala. De fato, enfim, na aula anterior eu referi que existe um grego moderno, enfim, que é a forma atual que o grego tomou. Não é? O grego vem escrito desde praticamente o século VII a.C., os poemas homéricos são do século VII, VIII a.C., a tradição em grego literária manteve-se, não é? Mais ou menos pujante, não é? Teve épocas de declínio, como aquela fase entre a tomada de Constantinopla até a independência da Grécia, em que realmente houve um cultivo menor da língua grega. Ela, no entanto, foi sendo cultivada por escrito e foi sempre falada por populações que nós designamos como gregos. Não é? Ainda hoje existem gregos, são europeus, não é? E falam uma língua que é chamada língua grega. No entanto, com certeza que, se o Platão ressuscitasse, ele, pelas ruas de Atenas, que ele ia achar muito diferentes do tempo dele, ele não iria entender quase nada do que os seus compatriotas estariam falando. Não tenhamos dúvidas sobre isso. E mesmo com um conhecimento mais ou menos razoável do grego clássico, você não vai entender um grego moderno, não é? Assim à primeira. Não é? Vai entender algumas coisas escritas. Não é? Na linguagem escrita, você vai entender algumas coisas. Não é? Claro que se já tiver um aprendizado daquilo que é elementar no grego moderno, da pronúncia, do vocabulário, não é? Se realmente já tiver esse aprendizado sobre grego moderno e tiver essa base de grego clássico, vai entender alguma coisa de uma forma mais ou menos razoável. Mas se não tiver, se vier diretamente do grego clássico para o grego moderno, vai entender muito pouco. Não é? Com certeza que o Cícero, se passeasse pelas ruas de Lisboa ou de Madrid, talvez se entendesse melhor os lisboetas e os madrilenos, não é? Falando espanhol ou português, do que o Platão iria entender os seus compatriotas falando o grego moderno, demótico. Portanto, isso para dizer que, de fato, o grego que nós vamos estudar é o grego clássico, é o dialeto ático, aquele dialeto no qual foram escritas as grandes obras da cultura grega, que são também a base da cultura ocidental, juntamente com a contribuição romana e depois com a contribuição judaico-cristã, né? Mas, de fato, o nosso objetivo primordial não é falar grego, porque não vamos usá-lo, enfim, como língua de contato. Mas, de qualquer jeito, eu irei sempre enfim, ler e, dentro do possível, falar este grego usando a pronúncia que
é a pronúncia hoje aceita nas universidades do mundo inteiro, não é? Onde, as poucas onde ainda se ensina grego. Portanto, não corresponde à pronúncia do grego moderno, fiquem bem cientes disso. Não é? E até é bem mais rica, esta pronúncia que eu vou usar é muito mais rica e mais agradável, pelo menos para os meus ouvidos, do que a pronúncia do grego moderna, que é bastante monótona e um pouco agressiva. Não é? Muitos das letras que continuam existindo no alfabeto grego moderno, elas na prática não são lidas. Ou então, letras diferentes são lidas da mesma maneira. Por exemplo, tem aqui esse eta, que na nossa pronúncia, naquela que eu ensino, que eu uso, na clássica, não é? Nós lemos como um E longo, um E fechado, E. No grego moderno, você vai ler I. Este E fechado, ou o ditongo, por exemplo, AI, que nós lemos AI, e o ditongo EI, que nós lemos EI, os gregos modernos, eles leem sempre I. Portanto, torna-se um pouco monótono. Você, ao longe, ouve falar grego e ouve sempre aquele I como um som predominante. E depois o som do S vai ser um S assim, um pouco agressivo para os nossos ouvidos. Isto, enfim, é só uma parte, não é? Só para chamar a atenção que, de fato, nós vamos usar a pronúncia do grego clássico, a pronúncia tradicionalmente ensinada nas universidades clássicas para o grego ático, correspondente, imaginamos nós, a pronúncia do século IV, V a.C. Então, a fonética, de fato, para nós, vai ser, apesar de tudo, o elemento menos importante. De qualquer jeito, eu vou dando algumas indicações, vamos tratar um pouquinho mais à frente, de uma forma mais detalhada, do alfabeto. Eu já tenho vindo e irei continuando a apresentar letras gregas, sons gregos, mas ainda não de uma forma sistemática. Isso será feito um pouquinho mais à frente. Então, isto realmente quanto à fonética. A fonética, portanto, é a parte da língua na qual se estudam e se descrevem e se pronunciam os sons que constituem as palavras de uma língua. A outra parte da gramática tradicional se chama morfologia. Né? Também é uma palavra grega, é morphe, né? Que significa forma, descrição das formas. Na morfologia, você pega cada uma das palavras isoladamente e vai descrevê-la de um ponto de vista gramatical. Sim. No nosso caso, no caso português, nós temos substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, numerais, não é? Nossa língua é flexionada, não é? Então, existem uma série de categorias. Depois, nos verbos, nós temos tempos, modos, pessoas. Não é? Nos adjetivos, temos graus, temos gêneros. Nos substantivos também temos números, nos verbos também, singular, plural. Então, todas essas categorias que nós usamos ao definir cada uma das palavras isoladamente constituem a morfologia. Vejam aí na unidade 2, na apostila, e eu peço que façam aí uma correção, que eu olhei agora e fiquei estarrecido, não é? Morfologia, caracterização e definição dos vocábulos de cada idioma por si mesmos ou quando olhados individualmente. Por exemplo, em português, homem. E agora a definição. E aí vocês vão corrigir, por favor, esta calinada. Substantivo comum, feminino, não é? É óbvio que homem não é feminino, não é? Isso qualquer um sabe, não sei como é que isso escapou, não é? Então vocês apagam o feminino, não é? Não é nenhuma atitude antifeminista, é um fato, não é? Apagam e colocam um masculino singular, não é? Isto é aquilo que se chama um lapsus calami. É um engano da caneta, não é um engano da cabeça, não é? É um engano da caneta, que a gente não sabe bem porque às vezes nos prega
estas brincadeiras, não é? Que a gente nem sabe explicar. Mas agora, realmente, vai ver que isso já estava aí faz tempo e agora é que eu notei que a propósito está aqui feminino. Então, homem, de fato, é um substantivo, não é? É masculino quanto ao seu gênero e não feminino. Feminino também é uma categoria de gênero, não é? Mas não é o deste nome. Singular é uma categoria de número, não é? Se fosse homens, seria plural. Depois tem outro exemplo, veio, terceira pessoa, categoria de pessoa, que se aplica aos verbos e aos pronomes pessoais, não é? Eu, tu e ele, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele. Do singular, né? Por isso é eu, se fosse plural seria nós. Do pretérito perfeito, nós temos aqui a indicação do tempo, do indicativo, a indicação do modo, da voz ativa, a indicação da voz, do verbo vir. Não é? Portanto, temos aqui dois exemplos da descrição morfológica. Depois, outra das divisões da gramática tradicional é a sintaxe. Na sintaxe, nós vamos descrever ou falar de cada uma das unidades que compõem o conjunto que nós chamamos frase. Né? Uma frase é um conjunto de palavras que formam uma unidade. Para que exista uma frase, você tem que ter um elemento que chamamos sujeito e outro elemento que nós chamamos verbo, que transmite a ação. Né? E ele, sujeito, chegou, é o verbo. É o predicado, indica a ação praticada pelo sujeito. Portanto, nós, na análise sintática, vamos analisar a relação estabelecida entre os diferentes elementos. E vamos, então, caracterizá-los de acordo com uma hierarquia, com o grau de importância. Não é? Então, tem o verbo, mas, além do verbo e do sujeito, muitas vezes aparecem outros elementos que estabelecem relações de família, digamos assim, com o verbo e com o sujeito. Né? São as chamadas funções sintáticas de cada uma das palavras. É como na vida, não é? Cada um dentro de uma casa tem a sua função. Não é? Tem o pai que trabalha, não é? Tem a mãe que cozinha, tem o filho que quebra os pratos, não é? E que às vezes ajuda a mãe, não é? E, enfim, cada um tem a sua função, tem o seu lugar. Não é? E nas frases é a mesma coisa, funções sintáticas. Portanto, sintaxe é a relação mútua entre os elementos que compõem a frase. Tem aí o exemplo: João foi para a cidade. João é o sujeito, é um substantivo, não é? É o elemento principal, não é? Da frase. E foi é um verbo, não é? Que está a indicar a ação cometida, praticada pelo sujeito. Depois tem outro elemento circunstancial, acessório, que não é essencial. Não é? É uma circunstância, é um adjunto. Um adjunto é uma coisa que não é essencial, é uma coisa que se junta, mas que é acessória para a cidade. Né? Só que este circunstância está indicando um lugar para onde. É um adjunto adverbial de lugar para onde, para a cidade. Né? Portanto, reparem, temos aqui três funções sintáticas numa única frase. Agora, vamos aplicar um pouco essas duas definições de morfologia e sintaxe em relação com a língua grega. Vocês já vão tendo uma noção um pouquinho mais profunda, mais próxima do que é o grego. Já sabem o que ele é no conjunto das línguas da sua família, suas parentes, não é? Já vimos que ele, assim, parentes próximas não tem nenhum, não é? Digamos que o grego, enfim, é um primo, vamos dizer assim, do latim, é um primo do persa, é um primo do alemão, não é? Mas não é propriamente irmão de nenhum deles, não é? Tem semelhanças com uns e com outros, não é? Eu já chamei há pouco a atenção para aquele Nuna, não é? E lembrei o inglês,
Nau, ou Nur, em alemão. Mas depois vamos encontrar outros elementos que são parecidos com o latim, outros que são parecidos com o russo, não é? Outros que são parecidos com o persa. Não é? Portanto, ele é língua indo-europeia, mas forma um braço, um ramo à parte. Então vamos ver algumas semelhanças e diferenças em relação ao português. O grego, tal como o português, tem artigos definidos e indefinidos. O latim não tem. Os que são alunos latim sabem isso muito bem, não é? Uma das coisas que quem começa a estudando latim, não é? Começa a ver, então isso não tem artigo, não tem o indefinido, uma mulher, um homem. Não, o latim não tem, mas o grego tem. Nesse aspecto, reparem, ele é mais parecido com o português. E outra semelhança, mas que é uma mera coincidência, é o próprio artigo. Eu vou colocar aqui, já coloquei, aliás, 3 formas de artigo. Masculino, correspondente ao nosso u, em grego é ho. Ho. Reparem, ho maiúsculo é um O, e depois tem aquele espírito, aquela virgulinha, que quando a vogal é maiúscula, você coloca do lado esquerdo essa virgulinha, esse espírito. E quando o espírito tem esta forma, que parece um C, significa que ele é aspirado, que a vogal é aspirada, não é? Tem uma aspiração. Então, nós aqui vamos ler ho, ho. É uma aspiração, não é? Este espírito é um espírito áspero, ou rude. Áspero ou rude, não é? Portanto, vai ser aspirado. Não é? Nós representamos com um H. Apesar que na nossa escrita não existe aspiração. Na língua portuguesa não existe aspiração de vogais. Não é? Mas, enfim, digamos, nós conhecemos o inglês, não é? Vocês estudaram inglês e sabem que o H, início de palavra, diante de vogal em inglês, ele é aspirado, não é? Em alemão também. Então, este Ho é o nosso U. O fato de ser igual é uma mera coincidência. Não vão imaginar que o nosso artigo tem alguma coisa a ver com isso. Não tem. A semelhança que tem é que são artigos masculinos, de fato, no singular. Depois é coincidência, porque o nosso U, ele não vem do grego, ele vem de um pronome demonstrativo latino. Não é? Em latim era ilé, depois passou a ser illum, depois passou a ser illo, e depois passou a ser lo, em português antigo. Não é? E nas outras línguas, el ou il. Né? E, por coincidência, realmente ficou igual ao grego. O. Né? O. Ho. Artigo singular feminino. Corresponde ao nosso a mulher. Re. Re. É um eta. Parece um H, mas se lê como um E fechado, um E longo. Re. Aqui está minúsculo. Reparem o espírito áspero do lado esquerdo da maiúscula e por cima da vogal quando é minúscula. Re. A. Corresponde ao nosso A. E depois o artigo do neutro, que eu já vou explicar o que é o neutro. O neutro não é masculino nem feminino. Nós não temos esse gênero na nossa língua. Não é? Então, em grego, tem to. To. Maiúsculo, to minúsculo. Né? Este é mais fácil de vocês verem. Né? Aquele é um tau, ômicron. Tau, ômicron. Eta, ômicron. Ho, re, to. E agora o plural desses mesmos artigos. Hoi, us. Hoi. Reparem, quando no início de palavra nos aparece um ditongo, portanto, 2 vogais, um ditongo, normalmente, quando os 2 elementos do ditongo se leem, oi,
o espírito se coloca no segundo elemento do ditongo. Portanto, é um ditongo em que os dois elementos se leem. O espírito ficará no segundo elemento do ditongo. Nesse caso, no iota. O iota não tem acento próprio, não é? Ele aparece assim como um anzol. Não é? Aqui tem o espíritozinho, para indicar que você vai aspirar este roi. Né? Roi. Us. Não é? Corresponde ao nosso us. Roi. E aqui temos também, de novo, o segundo elemento do ditongo, não é? Com o espírito. Hai. As. Hai. As. Maiúsculo, minúsculo. Depois o correspondente ao tal neutro. Nós não temos. Não é? Nós temos masculino, feminino. E depois esse gênero neutro nós não temos. Os que estudaram latim já conhecem o gênero neutro. Então, no plural, será tá. Imaginem a palavra, por exemplo, que significa nome em grego. Onoma. No singular será to-onoma. To-onoma. Ela é neutra. Ela não é masculina nem feminina. No plural, ta-onomata. Os nomes. Ta-onomata. Né? Tá. Tal, alfa. Então, quanto a este aspecto dos artigos, ficam já sabendo que em grego existem artigos. Claro, existem mais artigos do que esses que estão aqui. Por uma razão que nós vamos ver, que é os casos. Porque em grego, como em latim, as palavras elas vão mudando de forma de acordo com a sua função sintática. Quando ela é sujeito, é que tem este artigo. Mas se a palavra não for sujeito, não é? Se for, por exemplo, do nome, a origem do nome. Reparem, a palavra nome, nesta frase, a origem do nome, a palavra nome não é sujeito. A palavra é um adjunto nominal. E então, nesse caso, o grego vai ter um artigo diferente. Já não vai ser este artigo. Já vai ser outro. Tu. Que a gente, enfim, mais tarde, com o tempo, vai aprendendo. Aqui eu só indiquei os artigos definidos próprios de uma palavra, de um substantivo, quando tem a função de sujeito da frase. Quanto aos números, o grego é um pouquinho diferente do português. Nós, em português, temos singular e plural. Um homem, 3 homens. O homem, os homens, não é? Número, nós chamamos número a essa categoria, não é? Nos verbos. Eu cheguei, singular, nós chegamos, número plural, não é? Nós temos singular, plural. O latim também, singular, plural. Agora, o grego, além de singular e plural, tem outro número, que se chama dual. Dual. O que é que significa isso? Significa que se usa uma certa terminação quando você está falando de duas coisas. Por exemplo, 2 homens. Nós aqui em português usamos o numeral. 2, não é? E depois o plural, o S, para plural. O grego, com a própria terminação da palavra homem, ele já pode estar significando que são 2. E no verbo a mesma coisa. Por exemplo, eu digo, eu faço. Nós os dois fazemos, no plural. Uso o numeral para dizer que somos 2. Mas também posso dizer, nós os 6 fazemos. O verbo fazemos fica igual, no plural. Mas em grego, tem uma forma, se você quiser, nós os dois fazemos, a terminação do verbo já indica que são 2 pessoas apenas que estão fazendo. Isso chama-se chama-se número dual. Portanto, o latim não tem, nem o português. Não é?
Tem línguas que têm, algumas até línguas indígenas, que têm até para indicar mais que dois. No grego, uma observação, é muito pouco usado. Nós não vamos dar muito valor a isso, porque, na realidade, existe, consta das gramáticas, essas terminações, mas nós não vamos aprendê-las. Porque, de fato, é muito pouco usado, na realidade. Não é? De fato, acabou sendo substituído, já no grego clássico, pelo numeral. Não é? Então, por exemplo, dizer duo anthropoi, dois homens. Duo, com numeral, e o plural, anthropoi, dois homens. Claro que teria o neutro, que seria to antropo, com um artigo. Antropo, com um ao longo no final. Já significaria dois homens. Né? Mas é muito pouco usado. Então, a gente, enfim, isto é uma introdução, mas convém que vocês saibam, de fato, que existe, mas não vamos dar muita importância no aprendizado da língua. Senão, torna-se demasiado complicado, não é? E as pessoas vão assustando e vão fugindo. Então, quanto aos números, existem 3 números, mas de fato o dual é pouco utilizado. Depois, quanto aos gêneros, eu já falei e já disse, não é, que além do masculino e do feminino, o grego tem um terceiro gênero, tal como o latim ou como o alemão, não é? Que nós não temos. Neutro. Neutro é uma palavra latina que significa nem uma coisa nem outra, quer dizer, nem masculino nem feminino. E serve para muitas palavras que, de fato, você não as pode definir exatamente pelo gênero, pelo seu sexo, não é? Tem coisas que, enfim, você, armário, não é? Livro, porque que livro é masculino, de armário é masculino, e mesa é feminino, porque ela não tem, assim, sexo definido. A amostra não é para nos dizerem que são masculinas ou femininas. Então, o grego, por vezes, como o latim, não é? Para certo tipo de palavras que não correspondem a seres vivos com um sexo definido, usa um terceiro gênero que se chama neutro e que tem umas características próprias. Portanto, na sua própria organização, digamos assim, essas palavras distinguem-se gramaticalmente das que são masculinas ou femininas, por certos atributos. Por exemplo, eu falei em livro, não é? Em grego, livro, biblion, é neutro. Não é? Biblion é neutro, porque de fato ele não é masculino nem feminino. Não é? Biblion, o livro. Plural da Biblia, os livros. Biblia, que em português é singular, curiosamente, e feminino. A Bíblia. A Bíblia é uma palavra grega que significa os livros. Da Bíblia. Tá? Bíblia, os livros. Que em português é masculino, é feminino, a Bíblia, não é? E singular, em grego. É neutro, plural, da Bíblia. Não é? Então, agora passando para as pessoas, que eu também já fiz uma referência. Em grego, como em português, temos 3 pessoas que vão aparecer nos verbos e nos pronomes pessoais. Eu, não é? Tu, ele. Nós, vós, eles. E aparece no pronome pessoal e no verbo, não é? Faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem. Portanto, é uma categoria comum aos pronomes pessoais e aos verbos. Depois, outra das características tem a ver com a variação que se dá nos verbos em relação aos modos verbais, não é? Nós em português temos modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, que eu falei, por exemplo, na saudação grega. Não é? Hairete, já disse que é um imperativo na segunda pessoa do plural. Haire é um imperativo na segunda pessoa do singular do presente. Não é? Portanto, categorias de modo, categorias de tempo, não é? O presente, o pretérito perfeito, mais perfeito e outras formas. Portanto, essas categorias variam,
em português, mas também variam em grego. E até em maior número em grego. A voz ativa, voz passiva. Quanto à outra variação, que é talvez a mais importante, nós vamos deter-nos um pouco mais sobre ela, tem a ver com a função sintática da palavra. Portanto, como há pouco nós vimos, a sintaxe ocupa-se da função, do lugar que cada palavra ocupa no conjunto da frase e nas relações que as palavras têm umas com as outras. Como é que nós, em português, estabelecemos essa função? Como é que nós, em português, damos sentido a uma frase? Através da ordem das palavras, principalmente. Reparem numa frase muito simples. João matou Antônio. Não é? João, sujeito, matou, verbo, Antônio. Objeto direto. É aquela vítima da ação indicada pelo verbo. E se eu alterar a ordem? Antônio matou João. A frase tem o mesmo sentido? Não, tem um sentido totalmente diferente. A vítima torna-se assassino. Não é? Reparem, 3 palavrinhas. Você não muda as palavras, elas ficam iguais, mas você altera a ordem e o sentido da frase modifica-se totalmente. Em grego isso seria impossível, tal como em latim. Em latim ou em grego, não interessa a ordem, nesta frasezinha tão simples, não interessa a ordem em que você coloca as palavras. João será sempre o assassino. Quer você coloque no princípio, no meio ou no final. E Antônio será sempre a vítima. Portanto, isso é uma distinção já muito importante em relação ao português. Em português, é essencial a ordem das palavras. Em grego, como em latim, realmente não é tão importante. Porque, de fato, cada uma das palavras já transmite, em princípio, a sua função. Não é? Isto, portanto, é uma diferença muito importante para a qual eu chamo toda a atenção e sobre a qual nós vamos insistir, porque, de fato, não entendendo esta lógica, não vamos entender o grego. Não é? Então, repetindo, no português, o elemento essencial para atribuir sentido a uma frase é a ordem. Mas temos outros elementos que também nos ajudam a você conhecer a função de cada palavra. Quais são? São as preposições. Quais são as preposições? São muitas. As mais conhecidas são de, para, com, a casa do Antônio. Do Antônio. Reparem qual é a função desta expressãozinha do Antônio. É a função de adjunto adnominal, indica a posse. E como é que se indica a posse em português? Através daquela preposição de. Né? O filho da mãe. O caderno de Pedro. O de está ali para indicar a posse. É um adjunto adnominal. É essencial também, é muito importante para você determinar a função de certas palavras. Outro caso. Dei uma rosa a Maria. A Maria, qual é a função? É objeto indireto. Como é que eu sei? Através daquela preposição a ou para, não é? Dei uma rosa para a Maria. Portanto, em português, a preposição para, de, com, é um elemento muitíssimo importante para você determinar, para você saber qual é a função de cada palavra. Em grego, não. Em grego também existem algumas preposições. Além do mais, existem também artigos, o que aproxima também do português, mas a própria palavra, sozinha, a terminação da palavra, já lhe vai indicar qual é a função dessa palavra dentro da frase. Ao invés do português, em que você só sabe a função de cada palavra, se conhecer a frase. E se essa frase tiver uma certa ordem.
Porque se tiver uma ordem diferente, já vai ter uma significação, um sentido diferente. Isto é muito importante, não é? E realmente vamos ver com calma para que fique bem solidificado esta matéria. A cada uma dessas funções, em grego, corresponde uma terminação, uma desinência. Tá? Desinência é um elemento variável que você coloca no final de uma palavra. Pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, um pronome. Portanto, aquele elemento que aparece no final é desinência. Nós, em português, também temos desinências. Por exemplo, no plural, o nosso S, não é? Casa, casas. Coloca aquele S no final, é uma desinência que na nossa língua serve para formar o plural dos verbos. Dos nomes. Nos verbos, nós também temos algumas desinências que servem para indicar as pessoas, para indicar os modos, os tempos. Não é? Portanto, esse elemento final da palavra, do substantivo, do adjetivo, do verbo, nós damos o nome genérico de desinência. Aquele elemento que fica inalterado na palavra, no substantivo ou no verbo, nós vamos chamar de tema. Portanto, a parte inalterável é o tema. A esse tema, essa parte invariável, nós então juntamos desinências e às vezes, nem sempre, às vezes juntamos outros elementos aos quais chamamos características. Portanto, servem para definir, para sabermos que ali temos, por exemplo, um perfeito do indicativo, não é? Uma certa característica. Não é? Mas o elemento, de fato, invariável, então, é o tema. Desinência é o elemento final. Então, quando se trata agora de substantivos ou de adjetivos, portanto, de nomes de uma forma genérica, essas terminações, essas desinências, elas vão mudando em grego conforme a função sintática da palavra. E existem 5 mudanças possíveis, 5 desinências, que se chama casos. Cada uma dessas formas diferentes que um nome apresenta, de acordo com a sua função sintática, nós vamos chamar caso. Caso. E em grego, então, eles são 5 casos. Vocês tomam atenção. Agora, olham para a apostila e veem o nome dos casos. Eles se colocam na vertical, não é? Quando nós vamos apresentá-los, o modelo de cada palavra, não é? Então, nós temos 5 casos diferentes, que correspondem a diferentes funções sintáticas. O primeiro caso se chama nominativo e serve para indicar o sujeito e o nome predicativo do sujeito quando o predicado da oração é o verbo ser, com o sentido de ser em português. O segundo caso, ele se chama vocativo. É uma forma de chamamento, aquela que eu usei logo na primeiro contato que eu tive com vocês, quando eu chamei "Ô matetai", "Ó alunos". Eu disse, é um vocativo. Portanto, é uma forma de chamamento. Não é? Ou quando vocês dizem "Ô didáscale", "Ó professor". Portanto, é um caso vocativo. Aquela terminação, aquela desinência é própria para esse caso, vocativo. Depois temos o acusativo, que vai servir para indicar que uma palavra está com a função de objeto direto, ou seja, que ela tem a função de complementar o sentido de um verbo transitivo. Por exemplo, o verbo amar. E ele ama o quê? Ele ama a família, ele ama a pátria, ele ama os livros. Né? Então, essa palavrinha que vai completar o sentido
do verbo, que é um verbo transitivo, se chama objeto direto e, em grego, vai para o caso chamado acusativo. Vai ter uma terminaçãozinha, uma desinência que é própria para esse caso. Também serve para alguns adjuntos adverbiais. Por exemplo, lugar para onde? Eu vou para casa. Não é? Aí tem um adjunto adverbial de lugar para onde, não é? Que você vai usar uma preposição em grego e vai usar o caso acusativo, uma terminação própria. Não é? Depois temos o genitivo, que nós em português corresponde ao nosso adjunto adnominal. Nós em português exprimimos através da preposição de, indica posse, não é? Casa do João, livro do Antônio, filho do pai, não é? Carro do patrão. Portanto, nós temos a preposição de, que serve para indicar exatamente essa função de adjunto adnominal, de posse. O grego vai ter uma desinência própria, também vai ter um artigozinho próprio, não é? Mas, de fato, o que nos importa agora é chamar a atenção para a terminação, a desinência que vai ser própria do genitivo, não é? Para indicar exatamente essa função e para outras funções também, como agente passiva e alguns adjuntos adverbiais. Depois, o dativo, quinto caso, serve para indicar o objeto direto. Deu um presente para o pai. Deu uma rosa à mãe. Não é? Para a. São as preposições que nós usamos em português para indicar o objeto indireto. O grego vai usar neste caso. Vai ter uma terminação própria, uma desinência para indicar o dativo. Também serve para certos agentes da passiva e para certos adjuntos adverbiais. Bom, isto ensina uma forma genérica para você ter uma noção, não é? De que, em grego, as funções sintáticas elas são caracterizadas por elementos internos à própria palavra. A própria terminação da palavra já lhe vai servir para indicar essa função. Em português, não. O mais importante é a ordem. Você até pode pronunciar errado a palavra. O final da palavra você pode pronunciar mal ou nem pronunciar. Não é? Muita gente, sim, que não tem muita educação, não é? Que pronuncia errado os finais das palavras. Mas se colocar as palavras numa ordem certa, você entende o que essa pessoa quer dizer. Em grego, não. Nem em latim. Não é? Portanto, é realmente muito importante a desinência. Agora, vamos exemplificar, já com palavras gregas, que vocês seguem a apostila e seguem também o quadro. Porque eu, na apostila, coloquei as expressões gregas romanizadas, portanto, com o nosso alfabeto. E aqui no quadro, elas estão escritas com o alfabeto grego. Não é? Então, vamos exemplificar o nominativo. A função de sujeito e de nome predicativo do sujeito. Temos esta frase. Ho didaskalos sophos estin. Ho didaskalos sophos estin. Reparem, vocês aqui têm que ler essas duas palavras, têm que ler elas seguindo. Sophos estin. Porque aquele estin, que significa é a terceira pessoa do presente indicativo do verbo ser, estin. Ela não tem acentuação própria. Depende do acento da palavra anterior. Por isso nós temos que ler tudo junto. Sophos estin e não sophos estin. Tem que ser seguido. Sophos estin. Este acento vai também cobrir a palavra que se segue. Esta palavra estin significa é. Também podemos dizer esti. Esti. Aquele é new que está ali, corresponde a um L, coloca-se no final de frase ou quando a palavra seguinte começa por vogal. É um new eufônico, quer dizer, musical. Digamos que não adianta muito, não é uma desinência, não. Porque, de fato, a forma correta, normal, é esti. Esti.
Não é? Quem sabe latim, em latim é est. Não é? Em alemão é ist. Não é? E em português é. Não é? Estin. Então, como é que nós fazemos a análise sintática? Nós temos o sujeito, ho didáscalo. Já sabem que esse artigo é próprio do nominativo, masculino, singular. Didáscalos é nominativo, função de sujeito. Vocês conhecem esta forma, mas esta ainda não conheciam. Portanto, professor, quando está com a função de sujeito da frase, é assim. Ho didáscalos. O professor. O verbo está ali no final. Estin é. É o quê? Sophos. Sábio. O professor é sábio. Não é? Qual é a função sintática deste sophos? Está completando o sentido do verbo ser. Nós chamamos, na gramática portuguesa, nome predicativo do sujeito. Em grego e latim é muito importante você saber isso, porque o predicativo do sujeito vai ficar no mesmo caso do sujeito, vai ficar em nominativo. Enquanto que nos verbos transitivos, a palavra que completa o verbo vai para acusativo, com a função de objeto direto. Quando se trata do verbo ser, aquela palavra que completa o verbo ser, em latim ou em grego, ela vai ficar em nominativo e não em acusativo. E essa função de nome predicativo do sujeito, ela é muito importante, exatamente porque é uma espécie de uma irregularidade, né? Porque você diz, não, quando uma palavra completa, em grego, quando uma palavra completa o verbo, ela vai para acusativo. No entanto, quando completa o verbo ser, ela não vai para acusativo, ela fica em nominativo e tem a função chamada, na nossa gramática tradicional, nome predicativo do sujeito. Outra particularidade tem a ver com o verbo ser, em grego, que nós, em português, estamos acostumados a distinguir entre ser e estar. Existir, haver, estar situado. Para nós são verbos diferentes. E nós usamos em situações diferentes. Ser e estar. E existir. São coisas diferentes. Haver. A nossa língua distingue. A nossa língua e a língua espanhola. Agora, o inglês, vocês talvez tenham estudado, o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o latim, o grego, não distinguem. Portanto, para eles, ser e estar é a mesma coisa, é o mesmo verbo. E por isso vocês têm que saber, pelo contexto, se de fato ali naquela frase o verbo ser está com o valor de ser, em português, e nesse caso vai ter um nome predicativo do sujeito, ou se está com o valor de estar, ou de estar colocado, estar situado, não é? E então, nesse caso, não vai ter nome predicativo do sujeito, não vai ter nenhuma outra palavra. Não é? Bom, portanto, chama a atenção para isso, que é muito importante. Não é? Mas imagino que os que já estudaram inglês, que parte do pressuposto que toda a gente estuda inglês no ensino básico e primário, então já sabem que no inglês é a mesma coisa, não é? O verbo to be corresponde ao nosso verbo ser, mas também corresponde ao nosso verbo estar, ou encontrar-se. Então, o sujeito, didáscalos, ho didáscalos, o professor, estin é sophos, sábio. Sophos, sábio. Passando para o caso seguinte. Reparem, é um ômega, última palavra do alfabeto grego, ômega. Ômega significa O grande. Mega é grande. Né? Todos conhecem, não é? Eu sou o alfa e o ômega, não é? Sou o princípio e o fim. E está aqui com o espírito brando, portanto, colocado desta maneira, essa vírgulazinha, o acento circunflexo por cima, o til, que nós chamamos til, por cima, mas de fato em grego corresponde a um acento circunflexo, e se lê apenas como o, um off fechado, o. Não é? E depois
didascalé. Didascalé. Já conhecem logo da primeira aula. Ó, professor. Vírgula. Está chamando, está falando com ele. Sophos ei. Sophos ei. Sophos ei. Ei é és. Tu és. És. É a segunda pessoa do presente indicativo do verbo ser. Em mim, eu sou. Ei, és. Esti, é. Esmen, somos. Este, sois. Eisin, são. Né? Em, ei, este, esmen, este, eisin. Presente indicativo do verbo ser. Esta é a única forma do verbo ser, do presente indicativo, que tem acento próprio. Cá está. O espírito e o acento. As outras formas do presente indicativo dependem da palavra anterior à sua acentuação. Portanto, aqui esse acento fica grave. Né? Mas não vamos entrar em detalhes sobre a acentuação grega, porque ela é complicada. Portanto, Sophos ei. És sábio. És sábio. Quem é o sujeito desta frase? Tu. Quando o verbo está na segunda pessoa, você já sabe qual é o sujeito. É tu. Se é singular. Se é segunda pessoa do plural, o sujeito é vocês, é vós. Não é? Mas aqui, você olhando para o sujeito já pode indicar qual é o... Olhando para o verbo já pode indicar qual é o sujeito da frase. Tu. Sophos é o quê? Predicativo do sujeito. Não é? Está completando o sentido do verbo. Tu és sábio. Sophos. Acusativo. Temos aí a frase... Eu estou aqui a ver. Sim, nós. Nem sei se eu coloquei. Está certo, está igual. Portanto, podem seguir. Homatetes ton didaskalon philei. Homatetes ton didaskalon philei. Homatetes ton didaskalon philei. Temos o nominativo, sujeito. Homatetes, o aluno, homatetes. Vocês estão acostumados ao plural. Matetai, alunos. Aqui temos o singular. Homatetes, o aluno, o verbo predicado. Philei, philei, é um P aspirado. Philei, chama-se phi, esta letra. É um P aspirado. Philei, philei, philei. Se quiserem facilitar, leiam como um F, não é? Porque, de fato, vocês não estão acostumados, não é, a estes sons, então fica mais fácil, não é, usarem o F, que, de fato, não era o som grego. Mas, enfim, vamos simplificar. Né? Philei é a terceira pessoa, o presente indicativo do verbo phileo, amar, gostar. Né? Tem a ver com philos. Philos é amigo, né? Então, philei é gostar, amar. O aluno gosta, ama, aprecia. Quem é que ele ama? Objeto direto, verbo amar. Vamos traduzir por amar. Né? Ama quem? Temos aqui o acusativo, a pessoa que ele ama. Ton didaskalon. Gosta do professor, aprecia o professor. Não é? Se quisermos, enfim, amar fica assim um pouco forte, né? Então vamos atenuar a palavra e vamos usar gostar de, não é? Então o aluno gosta ou aprecia. Quem é que ela aprecia? Quem? Aprecia o professor. Ton didaskalon. Reparem na desinência para indicar objeto direto. Didaskalon. On. O professor. Depois, eu falei que o acusativo ele serve para indicar o objeto direto, mas também serve para alguns adjuntos adnominais. Eu vou colocar aqui um exemplo, até é um provérbio até. Pode tirar foto talvez para isto. Portanto, está incluído ainda no acusativo. Vamos
Como eu disse, o acusativo ele serve não apenas para o objeto direto, mas para alguns adjuntos adverbiais. Por exemplo, para este. A frase é esta. O pantos andros es corinton estoplos. O pantos andros es corinton estoplos. Está em baixa transcrição. O pantos andros es corinton estoplos. Este o quer dizer não. Não é? Pantos andros é um genitivo do singular, mas agora a gente aqui, o que nos interessa nesse momento, de fato, é o acusativo. Es corinton. A frase, a tradução, enfim, não é tradução literal. No grego, a gente dificilmente consegue traduzir literalmente do grego. Tem que dar umas voltas e adaptar ao nosso jeito de falar. Não é? A tradução assim, mais próxima é esta. Não é concedido a todos os homens navegar até Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia. Não é? É um provérbio muito conhecido, não é? Que significa que nem todos nasceram para fazer tudo, todas as coisas. Não é? Cada um tem as suas limitações, as suas capacidades. Não é? Existem vários provérbios até portugueses para exprimir a mesma ideia. Não é? Por exemplo, eu lembro uma quadra que eu aprendi de garoto, que diz assim: Pilreteiro das pilreitos, por que não dás coisa boa? Cada um dá o que pode, conforme a sua pessoa. Pilreteiro é um arbusto muito ruim, que não serve para nada, não é? Que dá um frutozinho que também não serve para comer, não serve para nada. Não é? Então, pergunta para que é que tu existe? Não serve para nada. Então, ele responde, né? Cada um dá o que pode, conforme a sua natureza. Né? Portanto, enfim, sabedoria popular, que no fundo é a mesma ideia. Não é concedido a todos os homens navegar até Corinto. Não é? Portanto, quem nasce torto, tarde ou nunca endireita. Não é? Outro provérbio português. Portanto, enfim, cada um dá o que pode. Não é? A ideia é esta. Aqui temos navegar até Corinto. Até, lugar para onde. Em grego, es, a ideia de lugar para onde, não é? E Corinton, em acusativo. Corinton. Aparecemos ali, didaskalon, designação de acusativo. Não é sempre, mas tem certo modelo de palavras em que, de fato, a designação acusativa é on. Não é? Cá está. Para Corinto. Até Corinto. Para Corinto. Lugar para onde. Com sentido de aproximação. A letra, nós temos aqui plus, plus. Plus significa navegação. Não é? Eu traduzi aqui por um verbo, mas não é o que está em grego. Em grego, a frase é um pouco complexa, não é? O pantos andros não é próprio de todo o homem. Andros, nós já vimos aner. Aner é o nominativo. Varão. Apareceu atrás. Não é? Andros é o genitivo. Do homem. Não é? Do homem. Pantos, de todo o homem. Não é próprio de todo o homem a navegação até Corinto. Este aqui é o esti. Esti. Só que, como a palavra seguinte começa por uma vogal aspirada, aqui houve uma elisão, um desaparecimento da vogal final, e houve o tal, que é uma dental simples, passou a ser uma dental aspirada. Em vez de ser esti ou plus, fica estoplus.
Aliás, numa das aulas, uma de vocês, né, perguntou se em grego não existia hiato, né? Quando existe hiato, o grego tem essa, como eu também expliquei, tem essa tendência a fazer a elisão, a fazer desaparecer essa vogal que fica diante da outra vogal. Portanto, aqui seria um iota que desaparece, e como essa vogal é aspirada, ela vai transmitir a aspiração para esta consoante que não era aspirada, era um tal, mas que passa a ser um teta, que é um tal aspirado. Não é? Portanto, vem na sequência até da pergunta que já me foi posta. Portanto, a letra E, a navegação não é própria de todo homem, está no singular, não, o, é uma das formas de dizer não em grego, o, às vezes uk, não é? Se a palavra seguinte começasse por vogal, seria uk. Se fosse vogal aspirada, seria ur, não é? Então, não. Não é próprio, usa-se genitivo, de todo homem, a navegação até Corinto, não é? Enfim, a tradução mais próxima é esta. Não é concedido a todos os homens navegarem até Corinto. Bom, isso então temos aqui uma das funções próprias do acusativo. Depois, passando para o genitivo, tem aí o exemplo. Tem dois exemplos. To biblion tu didaskalo megaestin. To biblion tu didaskalo megastin. Megastin, tem que ler seguido, porque aquele, já sabem que aquele estin não tem acento próprio, depende da palavra anterior. Megastin, tudo junto. Megastin. Biblion, eu já disse que é livro. É uma palavra do gênero neutro, está no singular, é o sujeito. O livro. Tu didascalo. Reparem nesse artigo, tu é o artigo do genitivo neutro. Aqui este ton é o artigo do acusativo masculino, ton. Aqui o tu, se lê tu, é um ômicron e um y, se lê como u. É como em francês, um o e um u se lê u. Né? Tu, com acento no y. Biblion tu didascalo, e reparem como é que fica professor, fica a sílaba acentuada muda. Fica na penúltima, didascalo. E o genitivo u, do professor, tu didascalo. Né? Mega, significa grande, todos conhecem, né? Mega. E é um adjetivo neutro, está concordando com o biblion. Concorda em gênero, número e caso. Está em nominativo. Por quê? Porque é o predicativo do sujeito. Isso já sabe, não é? O livro do professor é grande. Não é? Megastin. Depois, outra também para genitivo, para outra função própria de genitivo. Outra frase. Honeanias, pai deu etai, chupotu didascalon. Portanto, temos aqui o sujeito, Neanias, não é? O rapaz, o jovem, o moço, Neanias, Neanias, pai deuetai, é voz passiva. Significa é educado. Pai deuetai, é educado. Por quem? Pelo professor, não é? Então, em português, pelo professor, é o agente passiva. Nós, em português, introduzimos o agente passiva com a preposição por. Não é? Em grego, quando é nome de pessoa, nós introduzimos com o genitivo e a preposição hypo. Hypo. Por. Não é? Hypo. Tu é o artigo do genitivo, como eu já disse, masculino e neutro. Tu. E a desinência que já conhecem do genitivo para esse tipo de palavras, didascalo, professor, pelo professor. Portanto, a gente está passiva. Ripotu didascalo, pelo professor. Ripotu didascalo. Ronianias pai deu etai ripotu didascalo. Né? O rapaz é educado pelo professor. Agora, vamos passar para o dativo, o último caso, não é? Que corresponde ao objeto direto,
também para alguns agentes da passiva, que não metem pessoas, e para alguns adjuntos adverbiais. E então, primeira frase, homatetes to didascalo biblion didosi. Didosi. Homatetes to didascalo biblion didosi. Não é? Portanto, temos como sujeito aluno, homatetes, já conhecem, nominativo. Didosi significa oferece, dá. Reparem, o elemento do, que aparece no verbo latino, do das dare, não é? Dar, está aqui presente em grego, em do, nesta raiz. Didosi, dá. Não é? O aluno dá. O que é que o aluno dá? Dá um livro. Biblion, dá o livro. Não é? Dá o livro. Dá um livro. Biblion. Biblion. Já conhecem, objeto direto, está em acusativo. Por quê? Porque os nomes neutros eles são iguais no nominativo, no vocativo e no acusativo. Portanto, repare, este biblion é igual ao nominativo, mas está em acusativo, porque ele é neutro. E é uma característica dos nomes neutros, que eu falei, que os nomes neutros têm algumas características que lhes são específicas, que são próprias deles. A quem é que ele dá? To didascalo, ao professor. Objeto indireto, dativo. Reparem no artigo do dativo, em grego. To. Temos aqui um ômega com aquele é um iotazinho, aquele rabichinho que está ali, não é? Parece um anzol colocado no meio do ômega, não é? E chama-se iota subscrito. É muito comum em grego. Iota subscrito. Subscrito quer dizer que está escrito por baixo. E é próprio esse artigo, to, é próprio é o artigo do dativo masculino e neutro, to. Né? E está ali também na desinência. Esse tipo de palavras, como didascalos, no dativo eles têm a desinência o, com aquele iota subscrito. Né? E o acento na penúltima. To didascalo, ao professor. To didascalo. O aluno dá um livro ao professor. To didascalo, dativo. Agora, finalmente, para terminarmos, temos um outro exemplo de dativo para outra função sintática, que é de agenta passiva. Perdão, agenta passiva já vimos. É adjunto adverbial companhia. O matetes sun to didascalo bainei. Bainei, baino, significa passear, não é? Caminhar, passear. Então, está na terceira pessoa do singular. Passeia, bainei. O aluno, homatetes, o aluno, passeia. Com quem é que ele passeia? Sun, sigma, iota, sigma, y, nu. Sun. Sun. Né? Vocês veem aí na transcrição, está um U com um N, mas é um francês. Sun significa com, em grego. Nós temos muitas palavras de origem grega com esse elemento, não é? Sintaxe, está ali. Sun, companhia, com. Né? Então, este sun usa-se com dativo. Sempre. Quando você usa a preposição sun, vai usar um nome em dativo. Então, homatetes sun to didascalo bainei. O aluno passeia com o professor. E professor em dativo do singular. Não é? Cá está. Portanto, nós hoje ficaremos por aqui e eu insisto sobre a importância de vocês entenderem os casos. Esta ideia de casos que não existe na nossa língua, não é? Na nossa língua, as únicas desinências que temos para os nomes são o S para o plural e nos adjetivos, não é? Às vezes, um O para o masculino, um A para o feminino, e não saímos disso. Não é? No entanto, o grego
como o latim, não é? E se caracterizam por terem estas modificações. Você vê que a mesma palavra, não é? Didáscalos, ela, só no singular, e nós não vimos o plural, né? Ela apresenta uma, duas, três, quatro, cinco formas diferentes, cinco casos diferentes. Não é? E por hoje terminamos. Não é? Desejo que fiquem em boa saúde. Até a próxima. Hairete Matetai. Tá parado. Já está? Já. Eu posso